E que responsabilidade de trazer a última mensagem de 2023, já nos preparando para o ano da relevância. Eu quero que você medite comigo no livro de Juízes, capítulo 11, versículo do 1 ao 3. Esse ano da honra nos levou a entregar a Deus mais. Tivemos cultos intensos, centenas e centenas de milhares de pessoas aceitando a Cristo. Tivemos recorde de salvação, recorde de batismos, recorde de pessoas se filiando à igreja. Nossa audiência no online cresceu de forma avassaladora. Temos hoje uma das maiores audiências do estado. E tudo isso para a glória de Deus. Por quê? Porque a nossa grande preocupação era mudar de prédio e não perder a nossa essência. Nós não temos o direito de usurpar daquilo que é de Deus. E como pastor, uma das coisas que eu me orgulho muito é que o crescimento não mexeu com o nosso coração. Mudamos de prédio, mudamos de endereço, mas somos os mesmos. Porque a honra a Deus aconteceu. A honra não é sobre pastor, sua família, voluntários. Não, a honra é ao Senhor. E como o honramos, Ele também honrou sua casa. E quando eu digo a casa, não digo só esse prédio que estou, mas digo sua vida. Porém, agora nós vamos para o ano da relevância. Marcar para estabelecer. Ser relevante não é fácil. Ser igual é fácil. Ser comum é fácil. Fazer o que todos fazem é a coisa mais fácil que existe. Mas a relevância passa por uma prova. E eu quero falar com você sobre isso hoje. Qual é a prova para se tornar uma pessoa realmente relevante? Para estabelecer um novo tempo no nosso trabalho, na nossa casa. Eu não quero mais ser o mesmo. Digite no chat, eu não quero mais ser o mesmo. Eu não quero. Eu quero uma vida nova, eu quero experiências novas. Eu não quero viver absolutamente nada que eu vivi em 2023. Não porque 2023 foi ruim, mas porque Deus tem mais. Diz assim o texto, Juízes 11, do 1 ao 3. Jefté, o Gileadita, era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta. Seu pai foi Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos, que quando já estavam grandes, expulsaram Jefté, e dizendo: você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Vamos orar? Senhor, fala conosco, Pai. Eu sei que alguns estão na euforia da virada do ano, cheio de afazeres, com familiares em casa, mas nós não podemos deixar de cultuar e levar a sério a Tua voz. Fale conosco, Senhor. Usa a minha vida para alcançar pessoas nas mais diferentes localidades. A Tua palavra atende às nossas limitações e nos alerta para os perigos que estão vindo. Fale conosco em nome de Jesus. Bom, ser relevante é entender que a sua natureza vai ser constantemente provada. Não tem um carimbo na sua testa dizendo que você é relevante. Não tem um carimbo ou um crachá que você carrega dizendo: eu sou relevante. A relevância não é sobre propaganda. A relevância não é sobre dizer eu sou relevante. A relevância é sobre provas, testes. E a nossa identidade sempre vai ser provada. Muitas vezes você vai ser desrespeitado. Sua origem, sua identidade, pessoas vão olhar para você e vão tentar desrespeitar você. Alguns lugares seguros, lugares que te alimentaram, de repente vão se tornar lugares abortivos. É o que aconteceu exatamente com Jefté. Ele nasce em um lar onde seu pai o traz, e quando ele se dá conta, ele percebe que o lugar que o alimentou, que o sustentou, agora por ele ser filho de uma prostituta, quando seu pai já não estava mais vivo, ele é posto para fora. Lugar que foi leal a ele, o lugar que o alimentou, agora o rejeita. Amigos se tornam inimigos. Pessoas que juraram lealdade, agora apunhalam pelas costas. Esses são alguns testes para saber se você é ou não é alguém
capaz de ser relevante no seu tempo. Não, não me diga quanto você tem na conta bancária. Não, não me diga se você veste roupa de marca. Também não me diga quantas viagens você fez para o exterior. E também não venha dizer para mim quantos diplomas você tem. Só quem já passou por experiências onde a sua identidade é desrespeitada e sobreviveram a essa experiência, podem de fato dizer que são relevantes. Como é que será que alguém se sente assim? Você nasce, não pede para nascer, e de repente você é expulso da casa que foi criado, e você não tem direito a nenhuma herança. E sabe qual é o pior? A própria Bíblia dizia, em Deuteronômio capítulo 23, versículo 2, que nenhum bastardo poderia entrar na Assembleia do Senhor, e nem a 10ª geração entrará nela. Não é só a madrasta de Jefité que está colocando ele para fora, dizendo: você não vai herdar a herança dos meus filhos, porque você é filho de uma prostituta. A igreja também dizia a Jefité: você é um bastardo, você é filho de uma prostituta, você não pode sequer entrar em uma igreja, em um templo. Como ser relevante com um começo assim? E talvez seja essa a grande desculpa que todos nós temos. E eu amo a Bíblia porque os personagens bíblicos, eles são verdadeiros tapas na cara da gente. Sabe aquelas desculpas que a gente dá por não ser bom, por não vencer obstáculos, por não furar a bolha, porque eu tenho uma história difícil? Eu amo porque Deus sempre esfrega na nossa cara personagens tão parecidos com as nossas desculpas para dizer: você não tem direito de não querer vencer, porque são pessoas iguais. Jefité carregava consigo uma marca. A Bíblia diz que ele era um homem valente, mas ele era filho de uma prostituta. E ser filho de uma prostituta nesse tempo era uma marca extremamente difícil, porque a religião dizia não, a família dizia não. Era um currículo muito pesado para quem queria ou desejasse ser relevante, marcar o seu tempo. E eu pergunto para você, qual é o seu currículo? Em 2024 é o ano da relevância, é o ano de estabelecer algo e marcar a nossa geração. É um ano de entender que nenhuma risadinha, nenhum sorriso de canto de boca, nenhum biquinho, nenhuma cara feia vai impedir, porque vão zombar da sua identidade. Jefité foi expulso. Ele não foi expulso por um demônio, ele foi expulso pelos seus irmãos por parte de pai. Ele foi expulso da casa que ele foi criado. Ele foi obrigado a viver com marginais, porque ele era filho de uma prostituta. E que culpa eu tenho que meu pai pulou a cerca e foi ter sexo com uma prostituta? Eu sei que todos nós aqui, no último dia de 2023, podemos ter borboletas no estômago. E alguns pensam: eu não sei se 2024 vai ser bom, porque o meu currículo é pesado. Jefité, quem olhava para ele dizia: você é o filho da iniquidade, você é o filho do adultério, você é o filho do desamor, você é o filho da queda do seu pai, você é uma vergonha. A sua relevância vai ser provada. Eu vou dizer para você, a sua relevância vai ser provada. Não me venha fazer cara de mal, não venha querer mudar a cor do cabelo, não venha falar grosso. Se você quer ser relevante, você precisa passar pelos 4 testes da relevância. Todo homem relevante passa por 4 testes. E se você não passou, você vai passar. É fácil desejar crescer, mas todo crescimento que permanece passa por testes. O primeiro teste da relevância é quando você é julgado mais pela sua origem do que pelo seu caráter. Ninguém queria saber do caráter de Jefité. Ninguém queria saber se ele era um homem bom, se ele era um homem trabalhador. Ninguém queria saber. As pessoas olham para ele e dizem: qual é a origem dele? Ele é filho de uma prostituta, então ele não presta. E eu me pergunto, quantas pessoas que têm um potencial enorme, talvez você aí tenha um potencial enorme, mas infelizmente as pessoas olham para o lugar que você mora, para a mãe que você teve, para o pai que você teve. Elas olham para a escola que você estudou e eles dizem: olha, você é incrível, mas a sua origem é péssima. Todo homem relevante sempre vai passar pelo teste do julgamento, onde a sua origem vai ser mais poderosa que o seu caráter. Ninguém quer saber que você é bom, que você é trabalhador, que você tem talento. Eles vão julgar você pela sua origem. Eles vão julgar você pelas suas raízes.
E se você for pele fina, e se você ficar magoadinho, e se você ficar dizendo, eu então não quero saber, porque ninguém se importa comigo, então você fique no canto, não queira ser relevante, vai ser mais um, vai viver no fluxo da vida, vai andar entre a boiada, vai lá ser mais um, vista-se como todos, ande como todos, fale como todos, porque se você precisar que as pessoas aprovem o seu caráter, ao invés da sua origem, você vai ser um miserável. As pessoas olham para Jefité e dizem, vai embora, não quero que você fale nada, você é filho de uma prostituta, a sua origem é mais importante que o seu caráter. E eu me pergunto quantos estão em depressão hoje, porque as pessoas julgam você pela sua origem, não pelo seu caráter. Aí você diz, por melhor que eu tento ser, pastor, ninguém me dá valor. É a vida. Posso ser honesto para você, o ser humano não presta muito não. O ser humano não presta. Se você quiser torcida organizada, você vai perder tudo, vai ser um miserável, porque vão julgar você pela sua origem. Infelizmente é assim. O segundo teste da relevância, você tem que se preparar para ser julgado com desprezo, porque você tem uma desvantagem na vida. As pessoas desprezam Jefité porque ele tem uma desvantagem. Qual é a diferença dos irmãos para Jefité? A diferença é que os outros irmãos são filhos de um casamento maravilhoso. Jefité é filho de uma prostituta. Talvez você fale assim, eu não vou ser relevante porque eu tenho uma desvantagem. Talvez você nasceu cego. Talvez você nasceu surdo. Talvez você nasceu com alguma deficiência física. Talvez o seu jeito de falar é complicado. Talvez olham para você e têm preconceito, sua cor, seu cabelo, rejeitam o seu sotaque, você não é bem visto pela sua estatura, pelo seu corpo, olham para você e veem que na arena da vida, onde os gladiadores relevantes estão, você tem desvantagens, e aí você se intimida, você diz, eu não posso ser relevante, porque na arena da vida eu tenho desvantagens, eu não posso estar nas primeiras fileiras. E você sempre vai ser julgado pelas desvantagens. E todos nós temos desvantagens. Você poderia citar as suas, eu poderia citar as minhas. E a verdade é que as pessoas são cruéis com as nossas desvantagens. As pessoas, elas não têm nenhum pudor em apontar o dedo e dizer tudo que nós não somos, tudo que nós não temos e tudo que nós não podemos. E todo homem relevante e mulher relevante vai passar pelo teste da arena das suas desvantagens. A desvantagem de Jefté qual era? Ele era filho de uma prostituta. Não havia nada a fazer. Não tem nada para se fazer. Não tem nada. E se você tem a cor que tem, não tem nada para se fazer. Se você é surdo, não tem nada para se fazer. Se você é meio zaroio, não tem nada para se fazer. Se você é baixinho como eu, não tem nada para se fazer. Ou você entra na arena com a desvantagem, ou você desiste. Todo homem que passa pelo teste da relevância, terceiro, ele sempre vai ser julgado prematuramente. Nós sabemos que Jefité se torna um grande líder. Nós sabemos, nós conhecemos a história, eu vou ler daqui a pouco. Mas antes dele ser um grande líder, ele é expulso. Então não diga aos 17 anos o que vai acontecer na sua vida aos 40. Não diga aos 15 anos o que vai acontecer na sua vida aos 35, porque você não sabe o que Deus está fazendo e você não pode achar que as pessoas vão definir o seu destino. Porque as mesmas pessoas que expulsaram Jefité são as mesmas pessoas que vão buscá-lo mais adiante. Então todo homem relevante entende que não é o que parece. Hoje eu estou sendo expulso, hoje eu estou sendo demitido, hoje eu estou sendo incompreendido, hoje estão rindo da minha cara, hoje eu estou por baixo, mas e aí? E eu vou continuar, Você precisa entender que um momento não define o seu destino. Sim, todo homem relevante, ele é prematuramente julgado. Prematuramente vão dizer que você não presta, que você não serve, e você tem que ter maturidade para entender isso.
Ou você acha que nesse ano de 2024, tudo que você fizer vão olhar com os bons olhos? Ou você acha que tem pessoas que já não estão tendo comentários a seu respeito? Ou você acha que tem pessoas que já não estão contando os dias para a sua queda? Ou você acha que não vai ser expulso de nenhum lugar? Não me seja ingênuo, por favor. Todo homem relevante, o quarto e último teste, tem que se preparar, porque você vai ser julgado como se Deus tivesse esquecido você. Porque o sentimento que eu tenho é: por que, meu Deus, eu tenho que ter uma vida mais difícil que os outros? O que eu fiz para merecer isso? Por que justamente entre tantos espermatozoides fecundados, que poderiam ser fecundados, justo o meu foi no óvulo da prostituta? Por que eu não nasci no dia que meu pai namorou com a mulher oficial dele? Por que eu tive que ser concebido no ventre da prostituta? A sensação que dá é que em alguns momentos Deus tem filhos prediletos. A sensação que dá é que parece que Deus escolhe alguns que têm mais sorte do que outros. É mais ou menos o que acontecia com Lia e Raquel. Lia era meia feinha, Raquel bonitinha, e Jacó amava Raquel e não Lia. Então dá a impressão de que Deus tem seus escolhidos, a preferência de Deus para alguns. Mas eu entendo sempre que quando Deus tem uma preferência, sempre é para os rejeitados. Quando Deus escolhe alguém, sempre é. Esses são os testes de pessoas que querem ser relevantes. Será que você está preparado para ser relevante? Você está preparado para ser julgado mais pela sua origem do que pelo seu caráter? Você está preparado para ser julgado e desprezado mais porque você tem desvantagens na arena da vida do que os outros? Você está preparado para ser julgado porque você prematuramente vão definir quem você é e onde você pode chegar? Você está preparado para ser julgado como se Deus tivesse esquecido você? Mas eu vejo nesse texto que um homem que passa nesses testes, Deus sempre os ergue em relevância. Relevância não vem de sala de aula. Relevância não vem de decorar textos. Relevância não vem de livros que você lê. Relevância vem do quanto você suporta por um chamado. Relevância vem de quanto você suporta. A Bíblia diz que depois de 45 anos de paz, Deus, não é o homem, Deus levanta inimigos contra Israel. Depois de 45 anos de paz, onde Jefité está morando em Tobi, no meio de vadios, expulso de sua casa, expulso de seu povo, mas um homem que suportou o julgamento de ser mais visto por sua origem do que por seu caráter, um homem que suportou na arena da vida o preconceito com a sua desvantagem, um homem que suportou o julgamento prematuro, e um homem que suportou aparentemente ter desvantagens de onde Deus não preferia. Deus o viu no abandono. E quando Deus quer levantar um homem que passa pelos testes, ninguém segura. Agora Israel entra em guerra contra os amonitas. Deus desperta a fúria do inimigo para ir em direção a Israel, porque Deus está vendo agora a hora de levantar um homem relevante. Homens relevantes não são pele fina. Homens relevantes muitas vezes não têm a cara lisa. Homens relevantes têm a orelha inchada. Homens relevantes foram homens que passaram por desafios de aperto. E agora em Israel não há um homem relevante, porque os homens relevantes estão morando em casas fáceis. Os homens que estão em Israel não são relevantes porque nunca passaram por nada. Então não me diga que você é relevante se você nunca teve que enfrentar nada na sua vida. Os inimigos vão a Israel, vão a Gileade, e Gileade está vulnerável. E a única pessoa que vem à mente, já fazem muitos anos que Jefité foi expulso, um homem que sai com uma mão na frente e outra atrás, um homem que é expulso, mas agora Deus está criando um ambiente favorável para levantar um homem relevante. Quem vai promover você em 2024 é o Senhor. Você pode ser jogado numa terra de esquecimento, mas quem vai promover você em 2024 é o Senhor. Escute isso. Você não vai precisar mover uma palha para ser relevante, porque é Deus que te dará relevância. O que você não pode fazer é perder o seu coração.
A Bíblia diz em Juízes capítulo 11, versículo 4, que algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefité em Tobi. Venha, disseram, seja o nosso comandante para que possamos combater os amonitas. Disse-lhe Jefité: vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa de meu pai? Por que me procuram agora quando estão com dificuldades? Apesar disso, agora estamos apelando para você. Responderam os líderes de Gileade: venha combater conosco os amonitas e você será chefe de todos os que vivem em Gileade. E Jefité respondeu: se vocês me levarem de volta para combater os amonitas e o Senhor os entregar a mim, serei chefe de vocês? Os líderes de Gileade o responderam: o Senhor é a nossa testemunha, faremos conforme você diz. É incrível como todo aquele que tem uma chamada de relevância passa por perseguições. É incrível como todos aqueles que vão marcar o seu tempo, a sua família, são mal compreendidos. É interessante ver na Bíblia que todos aqueles que têm um futuro brilhante são forçados a fugir a algo que tenta sufocá-los, destruí-los, apagá-los da história. Há um ódio em volta deles. Eu não sei se você já passou por isso, mas todos aqueles que tiveram chamados, eu vejo isso nitidamente na vida de Moisés, que nem para nascer ele teve paz. Eu vejo isso em Jesus, que o censo, tiveram que fugir para o Egito. Homens relevantes são mal compreendidos, homens relevantes têm sua identidade confrontada, mulheres relevantes têm dificuldade em se estabelecer. Mas se você quer mesmo ser relevante, você tem que entender que por mais opressão que seja, quem define o final da sua história é o Senhor. E hoje você pode até estar chorando, mas amanhã você vai sorrir. Hoje você pode estar no meio de vadios, mas Deus vai te levantar das cinzas. Hoje você pode dizer: nem de perto eu tenho o que mereço, mas o teu Deus vai acabar com toda a injustiça, e você vai ver as mãos de Deus movendo e usando sequer os inimigos para revelar a sua relevância. E aí os hipócritas, aqueles mesmos hipócritas que expulsaram você pela tua origem, aqueles mesmos hipócritas que julgaram você pelas desvantagens da vida, aqueles mesmos hipócritas que disseram prematuramente: você não serve para nada, aqueles mesmos hipócritas que olharam para você e disseram: Deus não te ama coisa nenhuma, são os mesmos que vão à terra dos vadios, onde você foi expulso, bater na sua porta e dizer: eu sempre soube que você é um vencedor, eu sempre soube que você nasceu para nos liderar, eu sempre soube que você é especial. Os hipócritas vão dizer que você nasceu para vencer depois que Deus mudar o seu cativeiro. Oh, meu Deus do céu, eu não sei para que eu estou pregando aqui nesta manhã, mas quando Deus quer agir, ninguém vai impedir. Em 2024, ano da relevância, você vai estar pronto para o Kairos de Deus. Você vai estar pronto. O Cronos é o tempo do homem, mas o Kairos de Deus não vai faltar. E Deus manda dizer: eu estou criando um ambiente favorável, eu estou criando um ambiente favorável. Não se preocupe, continue na humildade, continue me servindo, continue não ligando para os julgamentos humanos, continue não ligando para as conversas de esquina, continue não ligando para as indiretas da vida. Não ligue para os julgamentos sobre sua origem. Eu sei de onde você veio, Jefité. Não ligue para os julgamentos dos fatos de ser desfavorecido. Eu sei quem foi tua mãe, Jefité. Não ligue para aquilo que falam prematuramente. Você nem abriu a boca para falar e já estou dizendo que você não presta. Você nem começou a trabalhar, já estou falando que não vai dar certo. Não ligue para aquilo que eles pensam, porque eu estou preparando um tempo Kairos para você. Onde você estiver, levante as suas mãos. Deus manda eu te dizer hoje: existe uma diferença entre muitas pessoas que é vista pela roupa, existe uma diferença entre as pessoas que é vista pela cor da pele, é vista pelo cabelo, é vista pelo tom de voz. Mas relevantes não são vistos pelo exterior. Relevantes são vistos quando no dia da luta batem a sua porta, e não é aquilo que você veste, não é aquilo que você fala, mas é aquilo que você carrega. Jefité era filho de uma prostituta. Jefité tinha um passado conturbado. Jefité tinha marcas de desprezo, mas ele foi marcado por Deus para ser relevante. Eu quero declarar hoje: Deus está te preparando para uma bênção
Não se deixe arrasar pelas circunstâncias que você não é responsável. Existem muitas situações que você não é responsável. Qual a responsabilidade de um homem? Ser filho de uma prostituta, com um ato de adultério de seu pai. Mas algumas vezes Deus permite algumas circunstâncias que nós não somos responsáveis, aparentemente nos destruir, porque Ele quer revelar sua glória. Quanto mais bagunçado for sua vida, quanto mais incompreensível e difícil for o caminho que você está trilhando, quanto menos explicações você tem, talvez você olhe para a vida de seus primos e você diz, mas eles tiveram o que eu não tive. Talvez você compare os amigos da escola, do bairro, e você diz, como a vida deles parece comercial de margarina, e a minha vida sempre foi tudo tão pesado. Mas não se deixe arrasar pelas circunstâncias. Não se deixe arrasar pelas circunstâncias pelas quais você não é responsável. Você não é responsável pela casa onde nasceu. Você não é responsável pelo bairro onde vive. Você não é responsável pelo pai que teve, pela mãe que teve. Você não é responsável pela criação. Existem muitas coisas pelas quais eu sou responsável e elas eu vou colher, mas as coisas pelas quais eu não sou, Deus pode usar as coisas mais improváveis para dizer, você vai ser relevante. Um homem relevante, ele até sofre as fatalidades da vida, mas as fatalidades da vida não o arrasam. Jefité foi jogado na terra do esquecimento. Tobi. Jefité foi jogado para viver com vadios, mas ele não se tornou um vadio. Quando bateram na porta dele, ele não era um drogado, um mendigo, ele era um guerreiro, que estava pronto, por mais duro que seja, por mais que mexam no seu padrão de vida, por mais que arranquem coisas de você, não deixe que as fatalidades da vida te arrasem. Sofra, mas não vou estar arrasado. Chorei, mas não estou arrasado. Perdi, mas não estou arrasado. Um homem relevante não permite que as suas limitações o intimidem. Sim, eu sou filho de uma prostituta. Sim, eu sei o que a Bíblia diz sobre isso. Mas vocês querem que eu volte? Eu vou ser chefe de vocês. Ele não diz, se vocês quiserem que eu volte, vocês me dão um puxadinho. Se vocês quiserem que eu volte, vocês me dão um emprego. Vocês deixam eu ser alguém um serviçal na casa de vocês. Jefité diz, vocês me expulsaram, vocês me arrasaram. Eu tenho consciência da minha limitação, mas se for para eu voltar, eu vou ser chefe de todos vocês. Eu vou ser chefe de todos vocês. Eu conheço as minhas limitações, mas as minhas limitações não vão me intimidar. Eu não vou ser intimidado. Eu não vou aceitar menos do que o que Deus tem para mim. Eu não vou aceitar menos do que as promessas de Deus tem para mim. Problema da opinião de vocês, problema do que vocês falam de mim pelas costas. Eu sei que eu não vou me intimidar. Eu não vou me intimidar. Eu não vou me intimidar. Digite isso no chat. Eu não vou me intimidar porque eu sei quem é que me promove. Uma pessoa relevante, ela perdoa os seus agressores. As mesmas pessoas que estão batendo na porta da casa de Jefité, dizendo para ele voltar pelo amor de Deus, porque os inimigos estão ali, são as mesmas pessoas que o expulsaram. Quando você é relevante, você perdoa os seus agressores, porque você não tem tempo para conversas fúteis. Há pessoas muito más, que fizeram muito mal para você esse ano. Há pessoas que talvez ainda vão fazer mal para você. E perdoar não é conviver. Perdoar não é trazer para comer em casa ou ir no shopping, mas perdoar é dizer, eu não tenho tempo para conversas fúteis. Está aqui o meu perdão. Porque eu prefiro ser livre do que ficar preso a você. Jefité não fica discutindo a relação. Ele diz, mas não foram vocês que me expulsaram? Não foram vocês? E ele diz, sim, mas nós precisamos de você. Acabou o assunto aí. Então tá bom, eu vou voltar. Eu vou voltar. Veja, eles estão buscando um homem que não tem dinheiro. Eles estão buscando um homem que não tem patrimônio, que não tem espada.
O que Jefité tem? Qual é o valor do Jefité? O valor do Jefité não está nas mãos, não está nos músculos. O valor do Jefité está naquilo que ele carrega. Podem tirar muitas coisas de você, meu irmão, mas não podem tirar o que você carrega. Perdoe os seus agressores. Perdoe, a relevância vai vir e Deus vai te colocar por cabeça e não por cauda. Não gaste mais tempo com conversas fúteis. Não gaste mais tempo, porque é o que Deus honra, ninguém desonra. Aquele que Deus honra, ninguém desonra. Aquele que Deus levanta, ninguém abate. Aquele que Deus promove, ninguém derruba. Aquele que Deus escolhe, ninguém pode arquitetar o plano que for. Ninguém destrói. Então descruze os braços hoje. 2024 será um ano de muitos desafios. A relevância não vai vir de óleo na cabeça. A relevância vai vir do fogo da vida. A relevância vai vir de ambientes tentando te devorar. A relevância vai vir de mudança de território. A relevância vai vir de geografias novas. A relevância vai vir de traições. A relevância vai vir de punhaladas. A relevância vai vir de lugares confortáveis se tornando desconfortáveis. A relevância vai vir de incompreensões. A relevância vai vir de julgamentos. Mas uma pessoa relevante, ela não despreza o tempo do exílio. Jefité ficou muitos anos exilado numa terra distante, morando com vadios, mas ele não se tornou marginal, porque o tempo do exílio não foi o tempo para enlouquecê-lo, não foi o tempo para deixá-lo depressivo. Ele não tinha conforto, ele não tinha dinheiro, ele não tinha um lugar de dignidade, ele não tinha a herança do seu pai, ele não tinha o amor dos seus irmãos por parte de pai, mas a sua alma estava guardada. Eu não sei quantos meses de exílio nós teremos, porque relevantes saem do tempo de exílio. Para Deus trazer relevância em Israel e para os hebreus, 40 anos de exílio no deserto foram necessários. Eu não sei quanto tempo você vai amargar nesse desemprego. Eu não sei quanto tempo ainda você vai sofrer nessa situação que você está dizendo: eu não merecia isso, pastor. Mas a pergunta é: você quer ser relevante? O que você está aprendendo no exílio da vida? O que você está aprendendo nessas fases que você chama de inferno? O que você está aprendendo nessas fases que você chama de injustiça? Não me diga quantas noites você chora. Me diga o que você aprendeu. Não me diga o quanto é difícil baixar o padrão de vida. Me diga o que você aprendeu. Você teve que ir de uma casa grande para uma casa pequena. Você teve que ir de um carro zero para um carro usado. Você teve que ir de um salário enorme para um salário de fome. Não me diga o quanto é difícil se adaptar, de sair da casa de um pai rico e morar com vadios. Me diga o quanto você aprendeu. O que você tem aprendido quando as pessoas simplesmente te desprezam. O que eu vejo em Jefité, o desprezo não matou sua coragem, porque uma pessoa relevante sabe que Deus pode abrir uma porta a qualquer momento. E quando Deus abrir a porta, eu não posso recuar da porta que Deus abre. Nesse ano de 2024, Deus vai abrir portas que você nunca imaginou. Portas que aparentemente nunca seriam abertas. Porque não dá para imaginar as pessoas que me rejeitaram implorar pela minha ajuda. Não dá para imaginar lugares que me abortaram implorar para que eu volte para defendê-los. Mas um homem relevante não recusa a luta. Não recusa a luta. Se eu estiver embaixo ou em cima, eu não recuso a luta. A Bíblia diz que Jefité bradou: eu vou lutar, mas eu vou voltar para o lugar que me expulsaram como chefe de todos, porque a dor não foi maior que a fé, a dor não foi maior que a esperança. Foi difícil encarar a dureza de Tobi. Foi difícil lidar com um problema que eu não tenho culpa. Foi difícil ser enxutado do meu próprio lar por um erro que eu não cometi. Mas
eu vou voltar de cabeça erguida, porque quem promove um homem de Deus é Deus. Jefité está dizendo: esqueçam as mágoas, eu não tenho mais mágoa de ninguém, eu só quero ser chefe, eu só quero ser cabeça. Eu não tenho tempo para discutir DR, eu não quero me vingar de ninguém, eu não quero tirar satisfação com ninguém, eu só quero liderar. Eu só quero mostrar que a maldade que vocês fizeram contra mim não foi suficiente para apagar a chama. Eu ainda sonho em ser um líder. Talvez você perdeu coisas preciosas, mas eu ainda sonho em reconquistá-las. Talvez você perdeu um bem material, mas eu ainda sonho em ter de volta. Talvez você perdeu fases incríveis, mas eu ainda sonho. Eu não estou disposto a voltar para me vingar, não. Isso é coisa de gente pequena. Eu não estou disposto a voltar para reescrever minha história. Não, eu estou disposto a voltar para ser líder. Eu estou disposto a voltar para ser líder. A Bíblia diz em Juízes 11:32 que quando Jefité volta para combater os amonitas, o Senhor entregou em suas mãos e ele conquistou 20 cidades. Não foi Jefité que lutou, foi Deus. E ele compreende exatamente que Deus está a seu favor, Deus está por ele. Ele não perdeu a oportunidade ímpar de sua vida. E eu quero dizer que em algum momento desse ano Deus vai te chamar. Não se preocupe, seja relevante. Seja relevante, seja relevante. Relevância não é subir, relevância é suportar. Relevância não é comprar carro, relevância não é comprar casa. Relevância não é ser promovido na empresa. Relevância é suportar o julgamento. Quando vão falar da sua origem, não do seu caráter. Quando vão olhar para a sua desvantagem, não para a sua vantagem. Quando prematuramente vão te jogar de lado. Quando vão dizer que Deus não te ama e simplesmente te expulsarem. E eu perco dinheiro, e eu perco posição, mas eu não perco o meu coração. Meu irmão, não se parece com a história de José no Egito? Não se parece com a história de um homem que foi jogado numa cisterna, que foi vendido como escravo, que foi acusado de estupro, e quando ele vê seus irmãos da sua frente, ele simplesmente diz: eu os perdoo e vou sustentá-los, porque Deus usou o mal de vocês sobre mim e converteu em bem. Eu quero dizer que quem te viu passar em provas, um dia vai entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. É aquele que unge a tua cabeça com óleo que te sustenta. Quem é escolhido por Deus, ninguém pode desprezar. Posso ter uma origem difícil, posso ter nascido num lar conturbado, meu pai pode ter sido alcoólatra, minha mãe pode ter me desprezado, posso ter sido injustiçado na empresa, posso ter tido todas as desvantagens da vida, mas Deus está dizendo: quando eu mexer no teu cativeiro, não há quem possa te segurar. Quer mais? Deus está dizendo: eu não tenho tempo para perder com discussões tolas. Levante-se, eu vou te usar. Eu li para você que em Deuteronômio, a própria lei de Moisés proibia um bastardo de entrar no templo. Mas lá no Novo Testamento existe uma galeria de troféus, de bustos, de homens íntegros, homens que fizeram a diferença. Eu quero ler para você em Hebreus 11:32. Que mais direi? Não tenho tempo de falar de Gideão, Baraque, Sansão e quem? Jefité. Olha quem está do lado dele: Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça e alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. É muito fácil olhar para alguém que vence na vida e dizer: eu quero ser assim. Mas essas são as 4 provas de um homem relevante. Vão te julgar mais por tua origem do que por teu caráter.
Você está preparado? Vão te julgar mais por tuas desvantagens na arena da vida do que pelas suas vantagens. Você está preparado? Prematuramente vão ter opiniões sobre você. Nem vão esperar você falar e começar. Já vão te rejeitar de cara. E vão dizer que aparentemente Deus ama outros mais do que ama você. E talvez a vida te empurre para o meio dos vadios. E um homem relevante, ele não faz o meio que está a o transformar, mas ele transforma o meio. A Bíblia diz que os vadios seguiam Jefité. Não era Jefité seguindo os vadios, mas os vadios seguiam Jefité. Escreva no chat: eu vou ser relevante. A minha casa vai ser relevante. Os meus filhos serão relevantes. Eu serei um profissional relevante. Você que é líder, eu serei um líder relevante. Eu não estou preocupado com a opinião dos outros. Eu estou preocupado em não deixar que as coisas que façam comigo mudem quem eu sou. Eu sou um corajoso. Eu sou um corajoso. Eu sou um corajoso que vai esperar a hora certa onde Deus vai abrir a porta. Deus não vai esquecer de você. Estão tentando apagar seu nome, estão tentando apagar sua história, estão tentando sufocar você, estão tentando destruir sua reputação, estão tentando apagar com o seu nome, estão tentando te jogar numa masmorra, mas Deus não vai esquecer de você. Deus não vai esquecer de você. Deus não vai esquecer de você. Se você preservar o seu coração, Deus não vai esquecer de você. Se você preservar o seu coração, Deus não vai esquecer. Ele não vai esquecer. Ele vai até você e Ele vai usar a mesma boca que te expulsou para te chamar, porque Ele vai honrar você. E essa honra não vai ser escondida, essa honra vai ser pública. Essa honra não vai ser, vou honrar ele no banheirinho do fundo. Não, Ele vai honrar você publicamente. E Deus vai te dar autoridade. E você vai saber quando for a hora certa. Fique tranquilo, só não vire um vadio. Fique tranquilo na terra do esquecimento, só não vire um vadio. Continue adorando, continue buscando a Deus. Continue ouvindo as piadinhas e continue guardando o seu coração. Continue ouvindo os comentários dos inteligentes, dos espertos que acham que tomam vantagem. Imagine a cara dos irmãos de Jefité que disseram para ele: você nunca vai morar conosco, você é filho de uma prostituta. Imagine a cara da madrasta dele quando viu Jefité vindo com honra. Não era um guerreiro, era o chefe de todos. A partir daquele momento todos tinham que obedecê-lo. A partir daquele momento ele mandava em todo mundo. A partir daquele momento ele era juiz sobre Israel. Porque quando Deus levanta um homem, ninguém derruba. Agindo Deus, quem impedirá? E eu te pergunto: você quer a relevância da sua própria voz? Você quer a relevância da sua autoridade? Ou você quer que Deus abra um caminho para você passar? Deus manda eu te dizer hoje: acalme o teu coração. Batalhas virão em 2024. Eu colocarei você no fogo, mas creia em mim, o fogo não te destruirá e eu te trarei de volta, diz o Senhor. Deus vai trazer um novo tempo, e esse tempo não virá com flores, esse tempo não virá com palmas, esse tempo não virá com palanques, esse tempo virá à base de pancadaria. E Deus manda dizer: confia em mim, confia em mim, confia em mim. A relevância virá, e quando eu te levantar, meu irmão, quando eu te levantar, ninguém vai poder duvidar, porque sou eu. Não vou dizer que foi sorte, não vou dizer que foi sorte, porque não tem como ter sorte. Vai dizer: só foi Deus que fez. Eu abençoo você, eu abençoo o teu lar. Uau, que bênção ter você comigo em mais uma pregação. Meu desejo é que Deus tenha falado com você poderosamente, e a partir de agora, uma baita lição de casa para mudanças relevantes. Você que tem contribuído no nosso canal também, muito obrigado. Graças à sua contribuição, a gente continua sempre colocando os novos conteúdos e crescendo. Olha, além do sermão, de segunda a sexta-feira, nós temos Pensiore às 9 da manhã e todos os dias à meia-noite, Clamor da Madrugada. Que Deus te abençoe, continue sempre apaixonado por Jesus e até o próximo. Tchau!